bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 29 de maio. Já estamos no finalzinho do mês, daqui a pouco a gente começa então mês de junho, tradicional São João, que esse ano vai ter que aguardar um pouquinho os festejos. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar todo o nosso programa do portal, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o programa lembrando sempre que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo com cobertura odontológica para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia, tá bom? E a gente também inicia sempre amanhã com aquele hábito de abrir o jornal, dessa vez de forma online. A gente abre então a Gazeta de Alagoas e confere o que é que está acontecendo, quais são os destaques para o dia de hoje. Olha só a manchete da Gazeta de Alagoas. Entidades entram com ação civil para destinar 84 milhões do FECOEP a socorro aos pobres. Alagoas soma 385 óbitos e atinge marca de 8 mil infectados. A ação de Collor garante 10 mil cestas básicas para povo indígena no estado. Bairro Santa Amélia pode ganhar um cemitério. Dentista que se submeteu à cesárea morre de Covid. Cada infectado em Alagoas transmite vírus em média para mais 2,94 pessoas. Fique esse alerta então aí, né? Pandemia faz crescer busca por produtos de limpeza. Hoje a gente tem também aqui, olha, drive-thru da vacinação contra a influenza que tem início hoje e a gente vai ao vivo também trazer informações a respeito disso. Mara Almeida daqui a pouco também traz essas informações para a gente. Essas e outras notícias, outros destaques, é só então você acessar a Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com e você vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado, os principais destaques aqui para o dia de hoje, acessando o jornal Gazeta Digital. E a gente vai iniciando o nosso programa falando sobre falta de energia. Para você que mora aqui em Maceió, deve ter percebido, porque essa falta de energia acometeu diversos bairros aqui que ficaram sem energia durante a noite de ontem. A Equatorial Energia informou que uma falha na subestação do Tabuleiro dos Martins afetou o fornecimento de outras 4 subestações, ocasionando assim a falta de energia em vários bairros aqui de Maceió. E a gente vê aí os vídeos que foram enviados, vamos conferir. Tudo escuro por aqui. Apagão geral. Essa luz aí é só do flash mesmo. Mais ou menos umas 10h20, faltou energia aqui na gruta e ainda não voltou. A gruta aí, desde as 10, sem luz nenhuma, só no breu no bairro, breu em casa. É isso aí, infelizmente não tá dando mais. Aqui no bairro do Trapiche acabou de faltar energia, ó. A rua tá toda escura, não dá pra ver nada. Pois é, gente, a gente percebe que foi de fato uma falta praticamente em todos os bairros aqui de Maceió, né? E o sistema começou a ser restabelecido às 23h26. A causa da ocorrência ainda está sendo apurada e a gente, ao longo aqui
da programação, a gente vai trazendo informações para vocês. Agora teve também uma outra coisa que aconteceu também, estima-se, né, muitas pessoas falam que essa falta de energia foi por conta da chuva de ontem, que teve bastante incidência também de trovões, raios e ventania. E olha só, devido também aos ventos, os tapumes colocados para as obras no antigo prédio do Produban caíram na madrugada também dessa sexta-feira sobre a rua Oliveira e Silva, lá no centro de Maceió. E a gente mostra para vocês também aí o vídeo do que aconteceu. Segundo os vigilantes do local, os tapumes caíram por volta das 2 horas e ficaram no meio da pista. Nenhum carro passava pelo local e ninguém ficou ferido. Os tapumes foram colocados em setembro do ano passado para uma reforma do prédio e ocupam uma das faixas da rua. A obra estava prevista para ficar pronta no segundo semestre de 2020. A previsão é que após a reforma, o local deva voltar a ser ocupado por órgãos do governo do estado. E aí, todo esse vendaval, toda essa ventania, né, a gente passa a se perguntar o que é que está acontecendo, né? E a gente tem aqui também informações para você sobre o tempo. É que a sala de alerta da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ele emitiu um aviso meteorológico para Alagoas com previsão de chuvas fortes e rajadas de vento até sábado. O tempo instável pode gerar acumulados significativos em pontos isolados do litoral, Agreste, Baixo São Francisco e Zona da Mata. Tudo isso por conta do resto de uma frente fria que acabou sendo empurrada, estava atuando lá no sul do país e acabou sendo empurrada por conta da massa polar que está atingindo também o sul do país. Essa frente fria chegou ao Nordeste e está causando, então, todos esses fenômenos que a gente tem visto aqui. E olha só, gente, a gente tem informações para vocês aqui que estão nos acompanhando a respeito de um aplicativo que pode ajudar aí a quem precisa, quem anda buscando aí os remédios que podem tratar a Covid. A gente vai mostrar para vocês a partir de agora. O Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas desenvolveu uma ferramenta que visa auxiliar a população na busca de remédios para a Covid-19. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é o Daniel Fortes, ele que é secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas. Muito bom dia, Daniel. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos explicar sobre essa ferramenta, como foi que surgiu essa ideia? Na verdade, foi uma solicitação que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fez ao Conselho de Farmácia, né, aproveitando que a gente tem contato com esses estabelecimentos, para que a gente pudesse disponibilizar no nosso website o estoque dos medicamentos que estão dentro dos protocolos para tratamento da Covid-19 e da influenza. Então, nós acionamos, né, através dessa determinação conjunta, os hospitais, as farmácias e as farmácias de manipulação, para que elas pudessem informar sobre a existência ou não desses medicamentos, né, e o quantitativo que eles tinham. E como é que as pessoas elas podem acessar essa ferramenta, podem ter acesso a esses dados? Para acessar, basta entrar no site do Conselho Regional de Farmácia, que é o www.crf-al.org.br. Logo no início do site vai haver uma flag, uma janela, onde vai dizer Covid, encontre aqui os medicamentos. Clica e aí vai aparecer uma tabela e nessa tabela vai informando os medicamentos que estão disponíveis, o endereço dos estabelecimentos e o telefone para que o paciente entre em contato com esse estabelecimento antes de se dirigir àquele local e confirmar a existência dele. É uma ação de prestação de serviço, né, Daniel? Porque muitos desses medicamentos acabaram até ficando em falta, né, em diversas farmácias daqui do nosso estado. Inclusive, quando a gente fez esse levantamento, a gente observou que existia uma ruptura muito grande no estoque desses medicamentos, porque as distribuidoras não estão conseguindo fazer esse abastecimento, né? Toda a cadeia farmacêutica hoje, ela está comprometida devido à alta demanda desses produtos, né, dentro dessa epidemia. Então, para que a gente possa auxiliar ao máximo a população nesse serviço, nós resolvemos fornecer essa ferramenta, vamos ter o trabalho de ficar alimentando ela diariamente, semanalmente, conforme os estabelecimentos vão atualizando a gente sobre esses estoques, para que as pessoas possam ter uma maneira mais tranquila, mais segura de se locomover dentro da cidade atrás dos medicamentos que precisam para o seu tratamento. A gente pode falar quais que são esses principais medicamentos, Daniel?
Os medicamentos que são utilizados para o tratamento hoje, né, eles vão incluir analgésicos, como paracetamol e a dipirona, né, medicamentos que são utilizados como antiparasitários ou como antimicrobianos, que é o caso da ivermectina e da azitromicina, né, a própria hidroxicloroquina e cloroquina, que está sendo aí amplamente utilizada, além de medicamentos que podem prevenir a trombose, como é o caso da enoxaparina, ou mesmo medicamentos corticoides, né, que são utilizados para as formas graves da doença. Muito se tem falado da cloroquina, da hidroxicloroquina e também da ivermectina, né? Esses remédios, eles são capazes de causar algum efeito colateral nas pessoas? Todo medicamento, ele é capaz de provocar esse efeito colateral. Alguns têm maior potencial e outros menor potencial. A hidroxicloroquina e a cloroquina, vários estudos já têm mostrado que elas acabam aumentando o risco de arritmia cardíaca, podendo inclusive levar a uma parada cardíaca ao paciente. Então, é um medicamento que hoje o Ministério da Saúde já incluiu na lista de medicamentos de controle especial e ele só pode ser vendido com a apresentação da receita médica. A ivermectina é um medicamento que ele é um pouco mais seguro que a hidroxicloroquina, né? Ele tem uma dose bastante tolerável, mas ele ainda assim pode apresentar alguns efeitos colaterais, como tontura, enjoos e diarreia. Então, nem todos esses medicamentos eles vão poder ser adquiridos sem uma receita médica. Muitos desses medicamentos, sobretudo hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, só vão poder ser vendidos com a apresentação da receita médica. Todavia, a gente recomenda que o uso de medicamentos sem a devida prescrição do profissional da saúde, ele pode ser muito mais danoso do que a própria doença em si. Então, recomenda a todos da população que não procurem usar esses medicamentos sem a orientação de um profissional da saúde, sem o médico ou sem a atenção do farmacêutico. E caso alguém que esteja nos assistindo sinta algum efeito colateral, tem a autorização ou a autonomia de suspender o uso desse medicamento? Não se deve fazer a interrupção do tratamento sem consultar o médico ou sem consultar o farmacêutico. Tá? Então, a gente orienta que, caso sinta algum efeito colateral que não esteja permitindo que continue o uso daquele medicamento, entre em contato por telefone com o médico, tenta ligar para os serviços de atendimento de telemedicina que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal estão disponibilizando, ou entre em contato também com o farmacêutico da farmácia onde adquiriu aquele produto para receber a orientação se deve fazer suspensão desse tratamento ou se deve continuar o tratamento até o final. Muito obrigada, tá, Daniel, pelas informações. Bom dia. Eu que agradeço. Então é isso, Porlane e pessoal de casa. Esse serviço aí, né, do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas tem ajudado muitas pessoas aí na busca, né, desses medicamentos que são utilizados no tratamento para a Covid-19. Pois é, gente, olha só, a SMTT estará realizando o leilão dos automóveis, né, que são apreendidos pela superintendência, e a gente tem aí já a visitação ocorrendo desses automóveis. Se você de repente tem interesse em participar desse leilão, Mara Almeida vem trazendo as informações para a gente ao vivo no nosso programa. Mara, bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a você, telespectador da TV Mar. Isso mesmo, né? O leilão da SMTT ele acontece na próxima semana, no dia 4 de junho. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Antônio Moura, ele que é superintendente municipal de Transportes e Trânsito. Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua presença. Bom dia, sou eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Vamos explicar então sobre esse leilão. Ele vai acontecer na próxima semana, mas as pessoas que se interessarem por esses veículos podem visitá-los presencialmente, né? Isso, perfeito. O leilão ele vai acontecer no próximo dia 4 de junho, a partir das 10 horas da manhã. Ele vai ser apenas na modalidade online, a gente não vai ter dessa vez a modalidade presencial. Para você participar do leilão, você vai se cadastrar através do site da focoleilões.com.br e a partir das 10 horas da manhã do dia 4 você pode dar o seu lance e arrematar o seu veículo, né, a sua moto, o seu carro, enfim, todos os lotes estão disponíveis de forma online também, mas também de forma presencial lá no pátio da Transguarde. Para quem quiser fazer essa visitação, ela começa às 9 da manhã, vai até às 16 horas, seguindo alguns critérios por conta do combate à Covid-19, mas você pode presencialmente conhecer o seu lote antes de tentar dar o lance. São 254 veículos que estão disponíveis, né? Esses veículos eles são oriundos de onde, Antônio?
Olha, são 254 veículos, 121 lotes, que são oriundos principalmente da remoção por estacionamento irregular. Há também veículos abandonados que nós retiramos das ruas de Maceió e colocamos no pátio da Transguarde, mas a grande maioria, como eu falei, é por estacionamento irregular. A gente recolhe e após 60 dias a legislação vigente já nos permite leiloar. Quem adquirir algum desses veículos sabe que não vai ter nenhuma garantia em relação ao perfeito funcionamento, né? Não, você arremata o veículo sem nenhuma garantia, porém também sem nenhum débito. Esse veículo ele vai vir totalmente desembaraçado, sem multas ou qualquer tipo de débito, agora também sem nenhuma garantia. Como é que deve ser feito o pagamento desses veículos para quem arrecadar? Após o arremate, você vai ter 24 horas para pagar um boleto que vai ser emitido. Você emite esse boleto através do seu cadastro no site da Foco Leilões. Com 24 horas você tem que fazer esse pagamento. Essas visitas que vão acontecer presencialmente, elas serão agendadas por conta dessa pandemia do novo coronavírus? Não precisa de agendamento. Você se dirige até o pátio da Transguarde, que fica ao lado da SMTT, a partir das 9 horas. Porém, como eu falei, seguindo alguns critérios, né? Não vai poder ter aglomeração para essas visitas, mas você vai poder visitar sem o necessário agendamento prévio. Então, como é que as pessoas, vamos reforçar, né? Como é que as pessoas elas podem participar, elas podem se inscrever nesse leilão? Olha, acesse o site da focoleilões.com.br. Lá vai ter o leilão da SMTT, Prefeitura de Maceió, inclusive já com os lotes, para que você possa visualizá-los de forma online. Você faz o seu cadastro, se inscreve e no dia 4 você participa a partir das 10 da manhã. Quem tiver ainda alguma dúvida, quem quiser esclarecer mais algum ponto, como é que pode entrar em contato com a SMTT nesse momento, né, de pandemia? Isso, vai através do site da Prefeitura de Maceió, lá tem todos os nossos contatos em momentos de pandemia, né, todos os contatos disponibilizados para que você possa tirar todo tipo de dúvida. Muito bem. Antônio, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui no TV Mar News. A gente que agradece mais uma vez pela oportunidade, sempre à disposição. Obrigada, bom dia. É isso então, Orlando. O leilão ele acontece, né, no dia 4 de junho, na próxima semana, mas a visitação aos veículos, né, para os interessados, ela está aberta. Basta aí, se você se interessou, entrar em contato com a SMTT para saber mais informações, mais detalhes sobre esse leilão e sobre os veículos, tá? Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, você retorna trazendo mais informações também para a gente, tá bom? Olha só, gente. E a gente agora vai para uma entrevista ao vivo com o professor Fábio Guedes, ele que vem trazendo informações aqui para a gente a respeito do Comitê Científico do Nordeste, que tem sido aí uma plataforma muito importante para a nossa região no controle e também nos casos aí, no enfrentamento dos casos da Covid-19 aqui na região do Nordeste. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, é um prazer conversar com vocês. É uma satisfação estar aqui comentando sobre o Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Pois é, o Consórcio Nordeste, que já é conhecido, criou então esse comitê científico para que toda a região possa enfrentar de uma forma unificada o coronavírus. Eu queria que o senhor conversasse, explicasse direitinho para a gente o que é esse comitê, de que forma ele está funcionando. Bem, o Comitê Científico, ele foi criado há mais ou menos 2 meses. Ele foi criado no âmbito do Consórcio Nordeste dos Governadores. O Consórcio Nordeste é uma entidade que tem uma natureza jurídica também e administrativa e foi criado em 2019. Esse Comitê Científico, ele tem a função de assessorar os governadores diante dessa crise da pandemia da Covid-19 na região, por 2 razões. Uma primeira razão era uma falta de informações técnicas e científicas a respeito do que estava acontecendo não só no mundo como no Brasil. E o governo federal demorou muito para escutar a comunidade científica acadêmica e, de certa maneira, até o momento, né, a comunidade científica acadêmica tem sido negligenciada nesse processo de crise no Brasil. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto é reunir o maior número possível de pessoas e cabeças pensantes que pudessem elaborar relatórios técnicos e também boletins que informassem os gestores governamentais sobre a situação, a dinâmica da crise
e que medidas necessárias pudessem ser tomadas. Você é o representante de Alagoas nesse comitê. E como é que está o estado de Alagoas diante dessa situação? Bem, o estado de Alagoas está numa situação, digamos assim, não relativamente confortável em relação a outros estados nordestinos. Por exemplo, nós tivemos uma primeira onda muito forte de agravamento no estado do Ceará e no estado de Pernambuco, especialmente porque o vírus ele chegou, digamos assim, nosso inimigo chegou pela costa brasileira, não é? E pela costa brasileira, no Nordeste, especialmente pelos aeroportos. Então, Fortaleza e Recife tinham muito mais voos internacionais do que outras capitais nordestinas, inclusive Salvador, não é? Depois do inimigo chegar pelos aeroportos nordestinos, ele passou a se expandir pela região através das vias rodoviárias. Então, nesse sentido, a posição privilegiada de Recife e Pernambuco, não é, permitiu com que outros estados do Nordeste, inclusive Alagoas, pudessem ir sendo contaminado ao longo do tempo. Então, quer dizer, nós temos uma espécie de delay em relação a Recife e Fortaleza, né? Assim como, por exemplo, Salvador, que é uma cidade peninsular. Então, você só tinha a chegada por aeroporto ou por via terrestre, poucas vias, ainda não conseguiu ter uma expansão muito forte. E no caso de Alagoas, nós percebemos que algumas medidas tomadas muito antecipadamente permitiu que freasse uma expansão muito mais acelerada. Porém, estamos num momento muito crítico, porque há 3, 4 semanas atrás, o número de óbitos em Alagoas crescia na média de 40 a 50, e na outra semana foram 124 óbitos. Essa semana também vamos passar dos 100 óbitos quando você conta de domingo passado até sábado amanhã. Então, o nosso momento agora é um momento crítico em que pese a situação da estrutura hospitalar ainda não ter colapsado. Então, os óbitos em Alagoas têm acontecido não por falta de atendimento médico, mas muitas vezes é porque as pessoas estão realmente receosas de buscar o sistema hospitalar, ou então porque, de fato, mesmo com tratamento médico, elas não têm, digamos assim, conseguido superar o vírus. Então, nós temos um momento de início de uma curva ascendente, tanto de infecciosos. Ontem mesmo nós saímos de 7 mil e poucos casos confirmados para mais de 8 mil. Então, estamos aí em um processo de praticamente 500 casos confirmados por dia, né, e em torno de 15 a 17 óbitos por dia. Isso ainda sem o sistema ele entrar em colapso. Por isso que as medidas de isolamento sociais são importantíssimas para poder frear a possibilidade de nós termos um número de óbitos muito maior, não porque teve atendimento médico, mas sim porque não teve condições de ocupar um leito de hospital. Dentro desse comitê, vocês criaram uma plataforma chamada Mandacaru. O que é essa plataforma? Como que ela tem ajudado nesse processo de enfrentamento a essa pandemia? Bem, a plataforma Mandacaru é uma plataforma, uma rede de pesquisadores que está chegando próximo de 2.000 pessoas, né? É uma plataforma que não faz parte do consórcio necessariamente, nem também faz parte do comitê. Como eu falei, o comitê científico é formado por 9 indicados pelos governadores, além dos 9 indicados, tem seus coordenadores e tem uma secretaria executiva. E após isso, tem os subcomitês de especialistas. A plataforma Mandacaru, ela assessora, né? Ela tem estudado em várias áreas e contribuído com informações, com estudos técnicos, com também a busca de estudos científicos pelo mundo e debates para poder também posicionar melhor o comitê científico, porque nós sabemos que esse problema é um problema multidisciplinar, não é um problema somente de saúde, é um problema que envolve todas as áreas do conhecimento, da matemática à psicologia, mesmo tendo um eixo central que é a área de ciências da Professor Fábio, quando a gente fala sobre a criação desse Comitê Científico do Nordeste para ajudar esse enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, qual a importância dele
principalmente para a nossa região, que é uma região particular, digamos assim, do restante do Brasil, né? É uma região populosa, é uma região que movimenta um PIB, um considerável PIB também para o nosso país, então, que depende muito também de turismo. Então, como que esse comitê ele pode ajudar a toda a região do Nordeste a enfrentar essa pandemia? Bem, ele já está ajudando, não é? Veja só, Pernambuco entrou numa situação de uma espiral para cima de casos confirmados e também de número de óbitos e demorou a tomar decisões. Porém, o governador de Pernambuco só se encorajou a tomar realmente decisões mais fortes a partir das recomendações através dos boletins do Comitê Científico, não é? Esse comitê científico também tem dialogado muito fortemente com o governo estadual aqui em Alagoas e também governadores ligam e conversam, né, quase que diariamente com os coordenadores do comitê. Hoje mesmo pela manhã, nós recebemos aqui um relatório de Fortaleza, no Ceará, através do nosso representante no Ceará, mostrando como as medidas e os estudos técnicos que são preparados por equipes também e por consultores do Comitê Científico têm ajudado a Fortaleza a enfrentar uma grave crise sanitária. E hoje mesmo, por exemplo, uma boa notícia, é que Fortaleza começou a chegar numa espécie de platô, ou seja, o número de mortes não cresceu, né, da forma como vinha crescendo, mas também não caiu, o que significa que as medidas mais fortes, mais restritivas na região de Fortaleza está surtindo efeito. Então, além de você combater a pandemia com informações mais precisas, muito mais assertivas, que o comitê ele prepara e coloca à disposição através de seus boletins, né, para os decisores, os gestores públicos, né, você posiciona melhor os estados na discussão da retomada econômica, né? A retomada econômica é um sonho, hoje uma aspiração de todos no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas é preciso ver e observar como é que estão as condições, as variáveis da situação sanitária, né? Nós temos também consciência que no Brasil não só existe uma pandemia, existem várias pandemias. Por quê? Porque a dinâmica dela é muito diferenciada entre os estados, é muito diferenciada entre os estados do Nordeste e também muito diferenciada entre as próprias cidades, tanto da capital como as cidades do interior. Então, quer dizer, é preciso conhecer melhor as informações para que a gente possa balizar, né, as medidas gradativas, olhando o tempo e o espaço, e também quais os segmentos econômicos importantes que podem ir voltando, né, gradativamente, para que as variáveis e a dinâmica sanitária não volte novamente a ficarem descontroladas e a gente ter uma nova espiral de crescimento de casos infectados e também número de óbitos. Professor Fábio, como que o Comitê Científico do Nordeste tem conversado também com o governo federal? Ele tem sido também uma ponte entre os estados e o governo federal para que a gente possa encontrar uma forma de caminhar juntos na mesma direção? Veja só, o Comitê Científico tem conversado com vários outros estados. Por exemplo, conversado com consórcios municipais no Rio Grande do Sul, tem conversado e dialogado com o Amazonas, né? Tem inclusive conversado com o governo do estado de São Paulo, né? Por exemplo, o Panamá, né, também se inspirou no Comitê Científico e criou seu Comitê Científico. O Comitê Científico do Nordeste foi recentemente mencionado na maior revista científica do mundo, a Nature, né? Agora, nós não temos um diálogo muito mais forte com o governo federal, porque o governo federal ele atua através do Ministério da Saúde. E nós sabemos que o Ministério da Saúde passou por várias mudanças nesse período. Então, essas mudanças acabam atrapalhando muito, né, os canais de diálogo com o Comitê Científico. E levando em conta também, né, que nós não vemos no governo federal uma comissão, um comitê também científico, nos mesmos moldes que foi criado pelos governadores
dos estados do Nordeste. Então, você não tem nos canais de diálogo e também não tem, né, os pares para que você possa conversar de maneira mais técnica, científica e a gente acordar, né, como melhorar o banco de informações e também o tratamento dessas informações para que os líderes possam tomar decisões. Muito bem, parabéns pela tua atuação no Comitê Científico do Nordeste e também a criação dessa plataforma tão importante para que a gente possa disseminar informações, trocar experiências nesse momento tão conturbado, não só para a economia, mas para a ciência também e para a medicina no mundo inteiro, tá? Parabéns e a gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter atendido as expectativas e ter informado melhor a sociedade alagoana através da TV Mar. Ok. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.